Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje, como de costume, nós estamos diante da preciosa Palavra de Deus e pedindo a Ele: Senhor, fala conosco. Nós precisamos ouvir a sua voz. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema rotina, hábitos, costumes. Do francês, essa palavra está ligada à rota. Está ligado a caminhos já percorridos, a caminhos conhecidos. Interessante, porque para muitos, isso traz segurança, conforto. Mas por sua vez, essa palavra rotina no latim significa tédium, coisa chata, coisa sem graça, né? Como que você considera a rotina? Você considera uma coisa chata, sem graça, ou para você gosta de rotina? Querendo ou não, gostando ou não, todos nós desenvolvemos atividades que acabam se tornando uma rotina. A música Cotidiano do Chico Buarque diz assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Não é bem assim, né? A gente acorda, toma café, vai trabalhar, depois almoça aquele arroz com feijão, geralmente. Aquela rotina. Você tem rotinas? Tem algumas que você gosta? Eu, por exemplo, tenho uma que eu gosto muito. Eu não consigo dormir sem ler. Pode ser a hora que for, tá? Pode ser madrugada. Eu tenho que ler um pouquinho antes de dormir. É a minha chupeta. E cada um tem as suas rotinas, né? E os estudiosos, eles dizem que rotina é salutar, é interessante, que aumenta a imunidade, que diminui o estresse, diminui a ansiedade, porque se você não tem uma rotina, você pode ir adiando as coisas, e daí vai acumulando, e você começa a ficar inquieto, porque você sabe que uma hora você vai ser cobrado, e você vai ter que apresentar resultados, né? Então um pouco de rotina faz bem. Mas os extremos são sempre muito perigosos. Sabe por quê? Olha só, tem pessoas que desenvolvem rotinas e elas não admitem mudanças. Quando alguém aparece de uma forma inesperada ou alguma coisa acontece, ela se torna muito irritada, porque tiraram a rotina dela, né? Ela fica cheia de manias. Também, quando a gente desenvolve aquelas rotinas, a gente tem que tomar cuidado para não deixar de observar as coisas, de desfrutar das coisas. A gente acostuma tanto que não repara mais na beleza de uma flor, de um pôr do sol, no sabor de um alimento. A gente vai fazendo as coisas de uma forma rotineira. A gente até acostuma não só com a beleza, mas com o sagrado. A gente às vezes canta músicas maravilhosas, hinos maravilhosos de adoração a Deus, e pode ter um momento de não prestar atenção na letra. A gente nem presta atenção, vai se acostumando, né? A palavra já não faz arder o nosso coração. A gente vai se adaptando, então temos que cuidar, né, da rotina. Então a rotina, ela é boa, mas a gente tem que ficar atento para não perder o frescor, o ardor, a alegria, né, das coisas que a gente desfruta no dia a dia. Da mesma forma, fugir um pouco da rotina é salutar. Os estudiosos falam, né, que o nosso sistema nervoso ocorre em sinapses, que são conexões entre 2 ou mais neurônios. E quando a gente tem algumas mudanças, novas sinapses são formadas, novos caminhos neurais, e isso é importante para fortalecer o nosso cérebro. Por isso que muitos recomendam que a gente estude uma língua estrangeira, música, instrumentos musicais, leia livros, a gente percorra caminhos diferentes, né, para chegar no mesmo lugar. Então tudo isso é interessante para o nosso cérebro. Agora, tem algumas rotinas que a gente não pode deixar de praticar
aplicar no nosso dia a dia. E a palavra de Deus, ela não só recomenda, como ordena. Uma delas é nós termos a palavra rotineiramente no nosso coração, diante dos nossos olhos, na nossa boca. Olha só lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 3 até o 9, diz assim: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, e você, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência, com rotina, seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deus nos recomenda, então, ter a palavra diariamente no nosso coração, nos nossos lábios, na frente dos nossos olhos. Outra rotina que Deus nos recomenda é a oração. Jesus Cristo diz lá em Lucas 18:1, orem sempre, sem desanimar, sem esmorecer. Paulo diz em Tessalonicenses, orai sem cessar. Orar, conversar com Deus, com transparência, com coração aberto, sem cera, né? A palavra sem cera vem do passado. Os marceneiros, eles pegavam a madeira e passavam cera de abelha. E essa cera, além de dar um brilho, ela fazia com que as imperfeições fossem cobertas pela cera de abelha derretida. E então, os entendidos, quando iam comprar madeira, falavam assim, olha, eu quero uma madeira sem cera, sem artifícios, né? Sem máscara. E daí veio a palavra sincera. E é assim que nós devemos nos apresentar com o Senhor. Para o Senhor, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo o nosso pecado, pedindo perdão, confessando a Ele nossa luta, nossas tristezas, nossas dificuldades, nossos medos, né? Sim, de uma forma sincera, sem cera. Então a palavra me recomenda ter a palavra diante de mim. Deus me recomenda que nós devemos estar orando de uma forma rotineira, com transparência. Lutero, ele costumava orar 3 horas por dia. E Deus ministrava no coração dele. E ele liderou a maior reforma que o cristianismo já conheceu. Quando a gente ora com o coração aberto, Deus vai falando, vai mostrando, dando direção do projeto dele. Quando a gente não ora, a gente fica patinando, correndo atrás do vento, né? Só perdendo tempo com atividades inúteis, às vezes, atividades impostas por outros, né? Que não é nem projeto de Deus. E a gente vai fazendo aquilo que não deve. E só fica frustrado, né? E infrutífero. Então, em terceiro lugar, nós devemos orar, sim, mas também com o coração cheio de gratidão. Em Filipenses 4:6 fala, orem sempre com o coração agradecido. Em 1 Tessalonicenses diz assim, em tudo dai graças. Davi, o grande rei Davi, ele viveu no ano 1000 antes de Cristo, mais ou menos. E ele diz lá em Salmos 35:28, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. A palavra de gratidão, de adoração, estava na língua de Davi, na boca de Davi, todos os dias, né? Daniel também.
A gente sempre ouve falar que Daniel, que viveu no ano 600 a.C., ele orava 3 vezes ao dia. A gente fala, a gente canta, mas a palavra fala que ele orava tanto graças a Deus. E Deus o libertava. Deus fez coisas extraordinárias na vida de Daniel e por meio da vida dele. Ele foi liberto da boca dos leões, ele foi jogado na cova dos leões e ele não foi morto pelos leões. Apesar de ser judeu, Daniel ele foi eleito vice-rei do Império Persa. Deus fez coisas extraordinárias na vida de Daniel, porque ele estava frequentemente em oração. Que Deus nos ajude a cultivar boas e saudáveis rotinas, né? Que a palavra dele esteja no nosso coração, diante dos nossos olhos, na nossa boca, que eu esteja sempre meditando, praticando na minha vida. Que eu tenha também uma rotina de oração de entrega, oração de desabafo na presença de Deus, de uma conversa sincera diante de Deus, uma conversa com o coração sempre cheio de gratidão. E que eu possa também ter como rotina compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Lá em Salmos, capítulo 78, versículo 3 e 4, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então que a gente possa ter a palavra diante dos nossos olhos, possamos orar com sinceridade para o nosso Deus, com gratidão, e possamos compartilhar tudo que Deus tem feito na nossa vida, tudo que nós temos experimentado, né, com gratidão a Deus. Você tem feito isso? A tua família, os teus amigos sabem como que você conheceu a Jesus, o que você tem experimentado na presença dele. Vamos conta para ele, conta para eles. Agora, se você ainda não conheceu a Jesus, ainda não teve essa experiência, busque a ele agora, com um coração sincero. Abra teu coração na presença de Deus, peça para Ele, fala comigo, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, que o sangue de Jesus me lave, me purifique de todo pecado. Eu quero ter uma nova história na sua presença. Fale com Ele e que Deus o abençoe, que você possa experimentar uma nova história, agora como filho de Deus. Uma história realmente de alguém lavado, regenerado, transformado por Deus. Amém? Então que nós possamos desenvolver essas 3 rotinas, ter a palavra no nosso coração, na frente dos nossos olhos, na nossa boca, que possamos compartilhar o que Deus tem feito, temos vivido, temos ouvido, e que possamos, né, orar como uma rotina todos os dias, todo momento a Deus, com um coração sincero e agradecido. Em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.